Vamos lá, Matheus. Reagindo a Thiago Carpini na coletiva pós-jogo de Bahia 2-1 Vitória. Vamos ver o que o treinador teve a falar sobre essa atuação medíocre do Vitória, especialmente no primeiro tempo, e além disso também observar quais foram as perguntas que foram feitas a ele, né? Se ele foi realmente cobrado de forma necessária, à altura do que deveria ter acontecido. Roda aí o play, Matheus. Vamos lá. O técnico Thiago Carpini após o clássico Bavi. Boa noite, Carpini. Foi um jogo de tempos distintos, né? O Vitória teve um primeiro tempo com um jogador a mais em grande parte do tempo, porém faltou algo a mais para ser mais agressivo. No segundo tempo voltou com uma postura diferente, agressivo, avassalador, eu até diria, por conta das chances criadas. E o que faltou, na sua opinião, para o resultado vir, especialmente na etapa final? Boa noite. Essa é a mesma percepção que eu tenho, né? Um primeiro tempo onde nós não soubemos aproveitar a superioridade. Além de não aproveitar a superioridade, ainda conseguimos tomar o gol da maneira que nós tomamos, né? Falhas que elas precisam ser corrigidas imediatamente. Isso não são só falhas coletivas, são falhas individuais também, que a gente trata isso internamente. E nada funcionou no primeiro tempo. O segundo tempo bem diferente, principalmente a postura, vivendo, entendendo e sabendo como é jogar um clássico. É um jogo de imposição, aproveitando a superioridade numérica, já com inferioridade no placar, mas antes mesmo do gol nós tivemos diversas chances, bola na trave, Eric, enfim, poderíamos até rapidamente já ter conseguido o nosso gol de virada, e num gol de bate e rebate, tomamos o gol. Né? Então, eu usei um outro termo dentro do vestiário depois que eu não vou usar aqui, mas tomamos um gol de uma bola despretensiosa, não foi nada trabalhado, foi um bate-rebate, um pé de ganho. Tivemos 4, 5, pelo menos, oportunidades para poder tirar a bola da nossa área. E são coisas, como eu falo muito, que a gente não controla. Claro que a responsabilidade é minha, mas são coisas que a gente não controla. A gente bem na partida, com a superioridade. Não, vamos terminar a pergunta, depois eu comento. Consegue o gol, era questão de tempo a virada, porque o segundo tempo só o Vitória jogou, né? O Bahia ficou ali bem acuado, nós ganhamos primeira bola, segunda bola, fazendo volume ofensivo, mas falta a nossa competência em ganhar o jogo, em ganhar o clássico, entender que a gente precisa viver o clássico da mesma maneira, não da maneira que nós fizemos tempos distintos, né? Então a gente pagou pela nossa incompetência. Carpini, semana. Duas coisas rápidas aqui, Matheus. Essa história de tempos distintos, a gente pode acabar se enganando muito com essa ideia de que, pelo fato do primeiro tempo ter sido tenebroso, o fato do Vitória ter crescido, especialmente como ambos aí sugeriram, Repórter e Carpini, o fato de ter tido uma postura mais agressiva, não significa que o segundo tempo a gente já dá como certo que foi um segundo tempo à altura do que a gente espera para um time com um a mais em campo e especialmente pensando nos próximos jogos, né? Se a gente quer ver o Vitória do segundo tempo, eu não quero ver nem o do primeiro e nem o do segundo tempo. Então a gente não pode se acomodar a essa história de dois tempos distintos. É muito cômodo sugerir isso para o treinador. Essa é uma coisa. A segunda coisa, você percebe como a gente está no começo, né? Mas as perguntas, muitas vezes elas vão para o lado de comportamental, né? Agressividade, postura, tudo bem, essa é uma parte do jogo. Só que o Carpini em nenhum momento foi cobrado sobre o quanto que o time dele produziu com um a mais, né? A postura mudou em algum momento do segundo tempo, mudou. Mas não foi só a agressividade que faltou, não, Matheus. Como o próprio Carpini reconheceu, a nossa superioridade numérica ela foi anulada. O Carpini falou isso. Por que ela foi anulada? Só por questão de postura? Não é só questão de postura, não. Tem questões táticas aí, e aí eu já convido vocês. A gente vai falar mais disso na live de hoje à noite, segunda-feira, Matheus. Eu concordo também, Rafa, e eu acho que além dele ser cobrado nessa parte tática, técnica, né, vamos chamar assim, eu também peso também um lado um pouco comportamental e psicológico que um clássico leva, né? A gente tem que pensar também nesses aspectos. E eu acho que ele falha logo quando o jogador do rival é expulso. Psicologicamente, se você já tira um volante e já coloca um cara mais para frente, você já mostra um outro cenário para o adversário. Falar, não, agora eu vou pro jogo, eu vou me impor, como ele gosta de falar, eu vou controlar, as ações vão ser todas minhas.
E é natural de quem tem um jogador expulso com 2 minutos, um volante, é natural tirar um atacante e repor, né, recompor ali o meio campo. O Bahia nem ligou para isso, cara. O Rogério nem ligou para isso. Falou, eu vou continuar o meu jogo aqui do jeito que eu estava, e ele não teve nenhuma atitude em relação a isso, né? Eu ia adiantar um trecho que ele falou aqui na coletiva, mas eu vou deixar passar, que aí eu posso até prolongar mais um pouquinho esse meu comentário aqui. Vamos dar seguimento. Semana passada eu questionei a questão do Mateuzinho ter sido expulso, e eu posso dizer que não podemos dizer no termo futebol, não sei se vocês utilizam isso, né, no termo juvenil. Não vou dizer que foi numa disputa de bola, mas hoje o PP foi expulso de uma forma juvenil. Time com um a mais, sabe-se que num clássico como esse, do outro lado, pode-se fazer qualquer provocação para poder ter um a mais, ter o mesmo número, e o PP caiu nessa. Parece que ele está começando a jogar futebol agora. Queria saber de você, não vou perguntar de questionamento de punir o PP, nada disso, mas que isso seja atento para as... Mas eu acho que precisa punir, tá? Eu acho. Assim como ele falou que ia se punir Mateuzinho, precisa também. Próximas rodadas, porque sempre tem expulsão, um é expulso, outro é expulso, você também já foi expulso, né? Eu acho que você se controlou mais em relação dentro do banco de reserva. Eu queria saber exatamente isso. O que é que você vai fazer? Conversar com essa galera um pouco mais dura para poder diminuir essa questão de expulsão em jogos importantes como esse? Não só em jogos importantes como esse. Hoje no futebol de hoje em dia, você jogar em inferioridade com um jogador a menos quando o jogador ele tem algum problema físico, né, uma entrada mais dura, ele sai para ser atendido, às vezes você fica 2, 3 minutos em inferioridade, você já sente um pouco a diferença, e imagina você todo jogo, né, ter esse problema. O jogo Aí ele não teve esse problema, muito pelo contrário, ele teve isso a favor, né, desde o início da partida. Ele não teve em momento nenhum isso contra ele. Quando o PP foi expulso, o Vitória igualou a quantidade de atletas, não ficou com um a menos, pô. Então, isso tudo que ele está dizendo aí, que você tem dificuldade, você tem um jogador a menos, era para o Vitória aproveitar dessa situação, né? Ficar com um a menos é realmente complicado, Matheus, a menos que você esteja enfrentando o Sport Clube Vitória. Aí já não é tão complicado assim. Exatamente. Deixa eu adiantar aqui. do Vasco, nós conseguimos a virada com um jogador a menos, e esse jogo com um jogador a mais nós não conseguimos sequer trazer o empate, né? Que no final ficou na igualdade, mas são coisas que a gente precisa ajustar internamente, sim, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de todo jogo ter um jogador expulso, e no momento onde o PP entregaria para nós essa circulação de bola, esse controle de jogo, um refino técnico, a ideia de ter daqui a pouco um passe final mais qualificado para a gente poder ainda aumentar nosso volume de finalização, e tudo aquilo que você pensa dura 5 minutos. Aí, como eu falei, foge do controle. Carpini, vamos rapidinho, Matheus. Pode falar. Não, você. Não, rapidinho. Até agora 2 perguntas, e o saldo das duas, o Carpini não foi interrogado sobre o trabalho dele, sobre as responsabilidades diretas dele até agora, né? A primeira pergunta ele jogou de novo para aquela questão de individual, eu cobro internamente, e agora, naturalmente, falando sobre expulsão, é o mesmo discurso, eu cobro internamente. Perfeito. Então, 2 perguntas até agora, é só, né, ele, sem ser questionado sobre as atribuições dele enquanto treinador, ele está falando somente enquanto líder, enquanto aquele que gere o elenco, que teriam os problemas do elenco, então ele herda a responsabilidade simbólica, né? Mas eu quero saber sobre a responsabilidade prática, não é só a responsabilidade simbólica, a responsabilidade prática de montar um time que jogue futebol, que produza futebol, que seja não só eficiente de aproveitar as oportunidades, mas que se imponha sobre o adversário, que saiba fazer triangulação, saiba subir as linhas. É isso que eu quero ouvir. Até agora eu não ouvi isso, Matheus. Vamos lá. Vamos seguir para ver se vai ter mais alguma coisa. Vamos lá. Você usou muito bem a palavra na sua primeira resposta, incompetência. O Vitória, no segundo tempo, ele teve 16 finalizações contra 4 do adversário. E você já vem falando isso, sendo repetitivo em várias coletivas. O que está faltando para a gente corrigir esse último terço, a última finalização? É ansiedade ou apenas incompetência mesmo? Na verdade, a incompetência não entenda da mesma maneira. Eu acho que você está colocando de uma maneira diferente. Incompetência em não ganhar o jogo. Meus atletas não são incompetentes.
Isso não. Não coloque dessa maneira não, porque não foi isso que eu falei. O jogo de hoje, nós somos incompetentes por não conquistar a vitória, começando comigo. Os atletas são muito bons. A gente entrou nesse clássico aqui, sendo a sensação depois do jogo do Cerro Largo, depois da vitória heróica contra o Vasco, então não tem nada de jogador incompetente. E o terço final a gente entra muito, a assistência acontece, o que falta é pôr a bola para dentro. Ponto. Resumido. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi a leitura de jogo específica que você fez quando você troca o Baralhas pelo Eric. É a primeira de ponto de tático, técnico que é questionado. É muito boa pergunta mesmo. Vamos lá. O Baralhas não funcionou no jogo. Nós tivemos um tripé de volantes que a gente tinha uma ideia de primeira e segunda bola ofensiva e defensiva. Os corredores balançaram um pouco mais, ele até pelo tempo que ele vinha de inatividade, teve aquele problema, participou pouco dos últimos jogos, isso é compreensível, mas estava sendo uma peça ali sem função, né? Rapidinho aqui. Eu acho que ele estava sendo uma peça sem função porque ele não tinha quem marcar. Pô. Quem ele estava designado ali para cobrir aquele espaço de campo não estava mais no jogo. Então era Matheus, ele ter feito essa leitura, né? Falar, pô, agora Baralhas não vai ter mais nenhuma função nessa partida aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? É de competência dele fazer isso, de fazer essa leitura, né? e ele justificou a escolha, primeira e segunda bola defensiva, ok, tá? 11 contra 11, tudo bem, você quer brigar para primeira e segunda bola. Agora, o que você espera do Baralhas jogando de apoiador? O Baralhas já atuou desse jeito, já atuou na final do Bavi do Baiano desse jeito. Não funciona, Matheus. Não tem característica para triangular, para encostar no lateral, para fazer variação de corredor, para trocar de posição ali. O ponta vai para dentro, o volante abre. Ele não tem característica para fazer isso. Não é só porque ele está voltando agora ao ritmo. Mesmo quando ele está 100% no ritmo, não é a característica dele. A gente já falou isso. O Baralhas, ele é bom de fazer a movimentação vertical, de trás para frente, gosta de finalizar às vezes, mas para fazer diagonal, o Vitória tem vertical. O que o Vitória não tem é diagonal. E todos os outros times têm isso. Todos os outros times têm isso. É dinâmica, é variação, é mudança de posição, é você confundir o adversário. O Baralhas não faz isso. Então não é nenhuma surpresa que ele não tenha contribuído nesse sentido. E acho que foi o que eu falei no início. Faltou essa leitura, ou ele teve a leitura, como ele falou que Baralhas estava sem função, mas já era para ele ter tido essa leitura muito antes. Não era para esperar tomar o gol, não era para esperar 35 minutos para poder tirar o atleta do campo, né? Então, por isso daí ele tem que ser cobrado. Alguém tinha que questionar isso a Carpini na coletiva, né? Mas por que esperou Baralhas ou Hiller que fosse ele colocasse Baralhas para ser o primeiro volante? Não tirou essa peça logo quando teve a expulsão. E aí isso que me incomodou, né? Primeiro pelo aspecto de campo, que você ia ter ganho técnico, né? Colocasse um PP ali, né? Na função que Baralhas estava fazendo, você ia ter o ganho técnico, como ele falou que PP ia dar esse ganho técnico, né? De último passe, de qualidade. E segundo, pelo psicológico, pô. Você assusta o adversário. Você perdeu um, então agora eu vou para cima de você. Isso tudo faz parte do conjunto da partida, né? O técnico, o tático, o físico e também o psicológico, né? Então, acho que ele falhou muito nisso daí. E a partir do momento que a gente tem uma superioridade e toma o gol ainda com a inferioridade numérica de atletas, eu tento deixar o time mais ofensivo. Tem um pouco mais de profundidade com o Eric, já que o Rato não estava dando, trago o Rato para dentro, tento controlar mais o jogo por dentro com o Rato ter profundidade com o Eric, não tinha por que eu ter os três volantes. Então não preciso esperar o intervalo. Matheus, desculpa, me desculpe, mas ele queria que o Rato desse profundidade, é isso? Qual o sentido? O Rato não estava dando profundidade antes. Ele queria que o Rato desse profundidade jogando como ponta invertido no lado direito? Ele queria então que o Rato puxasse para a direita para dar profundidade? Eu não entendi. A tendência é o Rato puxar para dentro, né? Tá jogando de perna contrária, né? Assim como o Oswaldo também joga do outro lado de perna contrária. Mas vamos lá, segue. Para fazer uma mexida, se eu tenho na minha ideia que eu posso de alguma maneira tentar buscar o empate o mais rápido possível e começar a entrar no jogo, que até então nós não tínhamos entrado na partida. Carpini, boa noite, Clérison Amorim, Rádio Metrópole. O primeiro tempo inferior ao Sport Clube Bahia, pelo menos na minha percepção, e um segundo tempo Vitória bem superior. E aí, analisando aqui a colocação da colega, quero pegar esse mesmo gancho em relação às substituições, mas falar
da saída de Oswaldo. Fez um bom primeiro tempo, vinha no segundo tempo também muito consistente, e essa mudança por Janderson. Gostaria que você falasse um pouco em relação a essa substituição. Opção da gente ganhar um cara um pouco mais de estatura para a bola final ali, quando rodar a bola do lado contrário, que o Jamerson vinha fazendo essa profundidade muito boa do lado esquerdo, ele vem dando esse volume, inclusive foi assim que nós conseguimos o gol da vitória no jogo passado. Nós temos mais presença de área e não só o Kaiser, né? O Oswaldo já tinha fisicamente bem no seu limite, vem numa sequência de jogos, 38 anos, a gente tem que respeitar todos esses processos. O Bahia estava muito encolhido no seu campo pela imposição do Vitória, não tinha campo, por exemplo, para uma transição de Léo Pereira. Léo Pereira é um jogador que quando ele precisa de campo, ele precisa, numa situação contra o Vasco talvez funcionaria melhor a opção do Léo, né? Porque nós teríamos baixando aqui a linha para marcar o Vasco e muito campo para transitar, o que não tinha no jogo de hoje. Precisávamos de caras de um pouco mais de drible e velocidade, como tem o Eric, como tem o próprio Mosquito, entrou bem também, e o Janderson tentar ter um pouco mais de presença de área, e o Carlos Eduardo no final já arriscando tudo, de repente tentando fazer uma dobra com 2 atacantes pelo lado para tentar ganhar mais volume ofensivo, fazer essa bola passar com mais qualidade. E mesmo assim, né, nós ainda conseguimos ali algumas finalizações e tivemos também de novo a bola do jogo, pelo menos por empate com o Claudinho, né? São um tipo de jogos de lances que não se deve, acontece, né, o erro, mas ainda mais jogos desse tamanho, com esse clássico, um bate e rebate dentro da nossa área, os caras empurraram para dentro de qualquer jeito, né, um gol achado, e nós tivemos a oportunidade numa jogada trabalhada construída, finalizamos dentro da área praticamente e não fomos efetivos. Aí nós pagamos o preço com a derrota. Carpini, boa noite. Uma pausa rápida, muito rápido, Matheus. A gente vai falar mais disso na live, mas você percebe como o tom é sempre de como se o Vitória tivesse tido ali um jogo apertado, precisa ganhar na superação, ser eficiente nas poucas bolas. Rapaz, a gente teve um jogador a mais. Ainda que a gente tivesse sido eficiente nas poucas finalizações de dentro da área, de lance claro que a gente teve, você percebe, a gente já falou disso, a gente está sendo repetitivo. O Vitória parece que ele só sabe jogar na base da superação. Ele se assustou, porque o jogo disse para ele, meu velho, esse não é um jogo para se superar, esse é um jogo para se impor, tome o jogo. E aí o Vitória se assustou, porque o discurso ele está sempre preparado para isso. Tem que ser eficiente, tem que se superar, é o time que vai... O Carpini, qual que é a sua estratégia para esse jogo? O que você espera do jogo? A gente vai guerrear, a gente vai lutar. Nunca olha, a gente vai associar aqui, vai buscar triangulação ali, vai buscar dar superioridade numérica, a gente vai se impor. Nunca é isso, Matheus. Não tem time que se supera 38 jogos. A superação tem limite. A superação tem limite. Eu acho que é um pouco que você falou mesmo, é um pouco de discurso pronto, né? Independente de como se vai se desenhar a partida, se vai ser como foi a de ontem, ou se fosse diferente no 11 contra 11, o discurso eu acredito que ia ser o mesmo. Se superou, né, foi no limite, e é o que você falou, jogar 38 partidas na base da superação não se sustenta de jeito nenhum, né? Tem que ter o técnico, tem que ter o tático, tem que ter a qualidade dos atletas, tudo isso faz parte. Se você for só na base da vontade, uma hora não vai ter mais força, né? Não vai ter mais vontade que supere para trazer resultado. Eu acho que é um pouco disso daí. Do Arena Rubro-Negra, vimos um Vitória no início pressionando a saída de bola do Bahia e depois da expulsão, vimos em alguns momentos o Bahia tendo um pouco mais de superioridade no toque de bola. Porque eu não vi o Vitória pressionar o Bahia em momento nenhum, me perdoe, viu? Não vi. No segundo tempo um pouco, mas até logo assim depois do empate, mas no primeiro tempo na base do abafa, né, Matheus? O que teve foram 15, 20 minutos de abafa ali, porque o Bahia sentiu realmente psicologicamente o jogo naquele momento, mas uma pressão ordenada. Matheus, os zagueiros do Vitória, eles chegaram ali a fase de jogo depois da linha do meio de campo, eles ultrapassaram a linha do meio de campo aos 40 minutos do segundo tempo, Matheus. Eu observei isso. Eles não fizeram isso em nenhum momento do jogo, Matheus. Com um a mais. Você só fez a leitura do jogo depois que o Vitória sofreu o primeiro gol? Olha, da expulsão pro primeiro gol foram quantos minutos? 4. Você acha que daria pra gente pensar alguma coisa tão rápida assim? Então, peraí. Peraí, da expulsão para o primeiro gol.
Foram 20 e poucos minutos, não foram 4, né? A expulsão foi Mas com beleza. 3 minutos, velho. São duas ideias. Ou a gente espera para ver qual é a reação do time com uma superioridade numérica, né? E a gente consegue encurralar o adversário já naquele momento da superioridade, mas como a resposta não aconteceu, nós fizemos a mexida. Eu preciso primeiro ver o que vai acontecer no jogo, entender. Mas não precisa esperar 25 minutos para ver o que aconteceu. Com 10 minutos você vê o que aconteceu. Não precisa esperar 25, não precisa esperar tomar o gol. Né? 10 minutos você vê. Não vai dar, vou ter que mudar. Vou ter que mudar a postura. Não pode. Não precisa esperar 25 minutos. Isso aí não concordo. O que vai acontecer no jogo para a gente poder tentar tomar alguma medida que possa ajudar os comportamentos dos atletas. Então não vejo que isso foi de forma equivocada ou demorada. Eu acho que a gente precisava entender um pouco o que o jogo pedia. Carpini, boa noite. Você teme que esse aspecto anímico da derrota para o Clássico prejudique o Vitória daqui para frente? Mais uma pergunta, Rafa. Me perdoe os amigos que estavam na coletiva, mas mais uma pergunta. Sem cobrar. Queria que você traçasse aí os objetivos, que o Vitória vai ter uma semana cheia agora e só enfrenta o Santos, né, no próximo final de semana. Não tem nada de estado anímico, gente. Perdemos o jogo. Tá todo mundo chateado, todo mundo puto, eu também tô. É um clássico, a gente não quer perder, ainda mais se desenhou para a gente vencer a partida, se desenhou porque nós fomos melhores no segundo tempo, tivemos as melhores oportunidades, erramos nos 2 gols, tanta coisa aconteceu que não foi a nosso favor, então isso nos incomoda. Estado anímico não tem mesmo, porque se a gente viesse de 2 vitórias, aí é euforia. Nós vamos para a Libertadores porque nós ganhamos do Cerro e do Vasco. Então não tem estado anímico, nós perdemos o jogo. Santos agora, Barradão, outra história, outro cenário, isso aqui já ficou para trás, que sirva de lição, que podemos melhorar nossos erros individuais, porque a gente não vem falhando coletivamente, isso é um fato, né? Principalmente no aspecto defensivo, então a gente precisa caprichar, né? Colocar essa bola para dentro das oportunidades que a gente tiver, até mesmo antes do nosso gol de empate, uma bola na trave, tinha uma finalização do Eric dentro da pequena área quase, foi para fora, depois do rebote do Kaiser. Então são esses detalhes que a gente precisa ajustar, não tem estado anímico. 9 rodadas, muita coisa para acontecer. A gente vem mais uma rodada aí, talvez com o desfecho da rodada, nem vi como ficou, mas acredito que a gente fique ainda ali muito próximo da confusão, que é o que a gente não quer. Não é o fato de estar na zona ou primeiro fora da zona. A gente quer pontuar para distanciar um pouco dessa confusão e ter um recesso de meio de ano um pouco mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Em outras palavras, Matheus, a gente quer ir pro recesso, eu quero ir pro recesso sem estar demitido. Eu quero me segurar até lá. Em outras palavras, é isso. Eu quero me segurar até o recesso. Nossos objetivos na temporada. Não tem estado anímico porque nós perdemos no jogo. Bom, Carpini, um bom Bavi, um bom nível de futebol, bem jogado, um clássico. A gente não pode esquecer. Pausa. Um bom nível de futebol, Matheus? Pra ele foi, né? Assim, vamos ser assim, respeitoso e ao mesmo tempo verdadeiro nesse comentário, tá? O Emílio Pinto fez essa pergunta. Eu não sei, eu realmente não sei se ele tá acompanhando os outros jogos da Série A. A gente sabe que jornalista tem uma rotina de trabalho muito complicada, faz plantão fim de semana, então não tô aqui fazendo juízo de valor de ninguém, tá? Se ele só assiste os jogos do Vitória, às vezes a rotina de trabalho dele só permite isso e beleza, acontece. Mas assim, como eu sou uma pessoa que tem tempo livre, como eu sou uma pessoa desocupada, eu tô assistindo o Brasileiro Série A. Eu estou assistindo Sport Ceará, sábado, 18 horas, porque eu sou uma pessoa desocupada, não tenho o que fazer. Então eu assisto Juventude Mirassol, domingo, 8 da noite. Se você está assistindo o Campeonato Brasileiro Série A, é impossível você chegar à conclusão de que o Vitória fez um bom jogo, Matheus. Podem me cobrar aqui, podem me chamar de maluco, mas o Sport tem 2 pontos na Série A. Eu vou dizer para você, Matheus, o Sport com a bola faz mais do que o Vitória. O Sport tem 2 pontos. Eu não estou dizendo aqui que o Vitória merecia estar abaixo do Sport, porque a gente sabe que o futebol é muito mais do que ter ideias. O Vitória foi eficiente para estar onde está. Mas o Vitória, com a bola, é o time mais pobre e mais medroso da Série A. Você dizer que foi um bom futebol, Matheus? Que campeonato é esse que a gente está vendo? É campeonato da Série A, Matheus. A Série A nunca foi tão forte como em 2025. A disparidade do Brasil para os outros países do continente nunca foi tão grande
clubes brasileiros agora que estão competindo com a gente vão enfrentar o Porto, vão enfrentar a Inter de Milão, vão enfrentar o Liverpool no Mundial. E a gente está jogando nesse mesmo campeonato e fala que foi um bom futebol, Matheus. Eu devo estar maluco aqui, eu devo estar maluco. Acho que o conceito de bom futebol para ele é diferente do nosso, né? Eu devo estar maluco. Pode ser nesse sentido, para ele foi um bom jogo. Não sei em que sentido, né? Ele poderia ter falado em que sentido foi esse bom jogo. Talvez foi um bom jogo para o rival, isso sim, né? Foi um bom jogo para o rival, né? Pela circunstância, pelo resultado e pela produção também, né? Não foi assim tão... Teve muitas chances, dominou, mas ele foi efetivo no que precisava ser feito. Para eles foi um bom jogo. Para a gente, eu concordo com tudo que você falou. Vitória é pobre, principalmente na parte ofensiva. A gente sabe que é uma deficiência muito grande. Até o próprio treinador falou aí que se defendeu dizendo que coletivamente não tem falhas, né? Principalmente no lado defensivo, foi o que ele falou. Então ele sabe que o lado ofensivo tem falhas, não sei a que nível ele acha que tem falhas, que ele falou aí que a gente finalizou dentro da área algumas vezes, né? Mas enfim, isso foi por uma circunstância de jogo, mas talvez o conceito da pessoa que fez a pergunta aí de bom futebol seja totalmente diferente do que a gente enxerga. E ok, eu vou respeitar, só não concordo. Muito, não concordo e muito, né? Mas respeito a opinião dele, enfim, cada um tem a sua. Disso. O Vitória teve um volume ofensivo muito bom, mas me parece que o grande erro hoje foi... Teve um volume ofensivo muito bom, você acha? Vamos lá, Matheus. Já falei tudo que eu tinha para falar. Pecar na finalização. Um detalhe na finalização terminou estabelecendo a derrota do Vitória. Sim, e... Aí levantou a bola para ele, né? Do jeito que ele gosta. Do jeito que ele gosta. Eu acho que dois pontos. É o comentador, né? Não é o treinador, é o comentador, Carpini. É isso aí. E nesse ainda o nosso detalhe defensivo, né? Como eu falei, o segundo gol, eles acharam o gol, um bate-rebate, a gente teve 4, 5 erros no mesmo lance, oportunidades de tirar essa bola e a gente não fez. O primeiro gol também, detalhes muito ruins, né? Que não devem acontecer, não podem acontecer. E fora os nossos erros defensivos, a parte ofensiva realmente hoje teve... O Eric, teve bola do Kaiser, teve bola do Lucas Alter na trave, finalização do Claudinho praticamente dentro da área. Se eu não me engano, teve uma também, acho que foi a única chance mais real no finalzinho do primeiro tempo, do Kaiser no primeiro tempo também, que o Claudinho atravessa para trás e ele erra a finalização, acho que foi a única do primeiro tempo, que no primeiro tempo a gente não funcionou. E o Janderson também, alguns volume, né? Mas é o detalhe, de a gente colocar a bola para dentro, ser mais efetivo. O que aconteceu contra o Vasco não aconteceu hoje, então a gente precisa seguir trabalhando, melhorando. E mais do que colocar a bola para dentro, eu acho que o que tem me incomodado é os gols da maneira que a gente vem sofrendo. Isso a gente precisa e vamos melhorar. Mas você falou que coletivamente o time não vinha sofrendo, não tinha falhas, né? E agora contradizeu aí, dizendo que precisa melhorar defensivamente. Enfim. Boa noite a todos, entrevista encerrada. Né, Matheus? Entrevista fechada, eu não vou falar mais para não ficar aqui sendo repetitivo, a gente está falando tudo que a gente pensa ao longo das semanas aí nas nossas lives, temos discutido toda essa questão de imposição, de coragem para jogar. Ontem ficou muito evidente a falta de coragem que o Vitória tem, o susto que ele toma quando o jogo se abre para ele se impor. É um time que não tem coragem para jogar, não está preparado para enfrentar uma situação de Série A desse alto nível. E é isso, não tem muito mais o que falar. A gente pede, se você gostou dessa reação aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente ter um pouco um feedback se está funcionando ou não esse formato novo aqui das reações. É isso, um abraço e vamos que vamos, Matheus. Valeu, um grande abraço.